Amém. Meus queridos irmãos, boa noite, graça e paz. Graças a Deus, reunidos mais uma vez. Depois de uma semana de ocupações, trabalhos, depois de algum dia cheio de programações para uns, para outros nem tanto, depois de nós cuidarmos de todas essas coisas, nós estamos finalmente no tempo em que dedicamos exclusivamente ao Senhor. E nesse tempo que nós dedicamos exclusivamente ao Senhor, que seja um tempo de qualidade, irmãos. Que seja um culto sincero, real, verdadeiro, completo. Que a sua mente não esteja vagando por outros lugares nesse instante. Que o seu coração não fique titubeando entre muitos pensamentos enquanto você adora a Deus com a igreja. Que a sua adoração seja integral, total, completa e absoluta. Porque digno é o Senhor de muito mais do que aquilo que nós fazemos. Que o nosso culto seja aqui no domingo à noite, o início dessa semana, seja só um preparativo, um momento inicial de toda uma semana em que adoraremos ao Senhor com nossas vidas. Que você leve isso para sua casa e você guarde isso no seu coração. Que em todo o tempo a sua vida glorifique a Deus. E é sobre esse tema, basicamente, sobre a vida cristã, sobre o viver para Cristo, que nós estamos pensando, refletindo, orando e meditando na Escritura, nestas cartas de Paulo, nas cartas chamadas cartas da prisão, mas que nós estamos olhando para elas como um olhar para a eternidade. Como um peregrino que, olhando para o destino final, caminha em meio a um mundo que parece contrário a tudo aquilo que nós pensamos, falamos, vivemos. Mas nessa contramão tão estranha e tão, às vezes, tão violenta, nós continuamos servindo a Cristo, caminhando para o alvo pelo prêmio da soberana vocação que o Senhor nos entregou. Amados, eu quero convidá-los nessa noite a tomar o texto bíblico na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 1, versos de número 24, até o capítulo 2, verso 5. Tá bom? É uma sequência aí, não tem dificuldade nenhuma, mas só para explicar para os irmãos. Vamos começar no verso 24, capítulo 1, verso 24. E vamos até o capítulo 2, verso de número 5. Nos diz assim a santa palavra de Deus. Agora me alegro nos meus sofrimentos por vós e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em benefício do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei servo de acordo com a vocação de Deus, que me foi outorgada para convosco, a fim de tornar completamente conhecida a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, mas agora foi revelado aos seus santos, a quem Deus, entre os que não são judeus, aprouve dar a conhecer as riquezas da glória desse mistério, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. A ele, portanto, proclamamos, aconselhando e ensinando a cada pessoa com toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. E para cumprir esse propósito, eu me esforço arduamente, lutando conforme o seu poder que opera eficazmente em mim. Portanto, gostaria que soubesses como é grande a luta que enfrento por vós, pelos que estão em Laodiceia e por todos que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me a fim de que o coração deles seja animado, estando vós unidos em amor e juntos alcanceis toda a riqueza do pleno entendimento, para que possais conhecer perfeitamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Falo dessa forma para que ninguém vos engane com argumentos interessantes, porém falsos. Portanto, apesar de estar fisicamente distante de vocês, estou convosco em espírito. Sinto feliz ao verificar que estáis vivendo em plena ordem e como está firme a vossa fé
em Cristo Jesus. Amados, a carta de Paulo aos Colossenses, eu não vou aqui voltar aos mesmos padrões de introdução que a gente já falou antes, mas eu quero chamá-los a atenção para um fato que Paulo levanta aqui nesse texto. E que eu quero começar chamando você para reflexão. Irmãos, você já refletiu, você já pensou sobre o fato de que Abraão, Isaac, Jacó, Davi, os profetas, patriarcas, reis, a descendência de Noé, a descendência de Adão, os santos que viveram até os dias de Cristo, os profetas que falaram da sua vinda, nenhum deles o conheceu? Nenhum deles o viu? Desde Adão, o homem espera pela redenção. O próprio Adão talvez já ansiasse por isso. Porque na queda de Adão, Deus prometeu que levantaria um. Desde ali, o homem sabia que ele precisava de um redentor e que ele viria um dia, mas passaria muito, muito tempo até que ele viesse. Homens fiéis ao Senhor foram levantados. Deus foi chamando homens de todos os lugares. Escolheu um homem, deste homem transformou esse homem em uma grande nação, dessa nação trouxe o Redentor, mas até que esse Redentor nascesse, muitos homens morreram na esperança de vê-lo, sem o ver. A carta aos Hebreus, capítulo 11, termina praticamente assim. É a mesma reflexão que o autor aos Hebreus fez, eu estava fazendo essa tarde. Todos estes que vieram antes, aqueles que a gente chama de heróis da fé, Daniel, Jeremias, os juízes como Jefté, como Sansão, os homens que venceram lutas, venceram batalhas, profetas que pagaram com a própria vida o ato de serem fiéis a Deus, nenhum deles, e é assim que termina o livro de Hebreus, nenhum deles alcançou a promessa. Você sabe de que promessa o autor dos Hebreus está dizendo ali? Nenhum deles viu o Cristo. Nenhum deles conheceu o Salvador. Estavam esperando, firmados na promessa. Havia uma promessa e Deus, que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, disse que viria o Messias, que viria o Salvador, que traria a redenção aos homens, aos pecadores, traria a reconciliação entre Deus e estes homens que se afastaram dele. Os rebeldes, aqueles que se rebelaram, seriam trazidos de volta, alcançados outra vez, seriam enlaçados com cordas de amor e trazidos contra a própria vontade, mas debaixo da vontade soberana de Deus, de um amor profundo, de um amor transformador, estes homens seriam trazidos de volta, transformados, recuperados, mudados. E Deus foi trazendo ao longo da história. Mas todos eles apenas diziam: Ele virá. O Messias virá. O Redentor virá. Deus prometeu que virá aquele que tirará os pecados de Israel. Tem que vir um Salvador. Precisamos de um Salvador. É necessário que venha um Salvador. Cordeiros não podem continuar morrendo, porque os cordeiros morrem, mas os homens continuam no pecado. Os animais são sacrificados, mas os homens continuam em seus pecados. Nada muda. Os sacrifícios são apresentados todo ano, mas tudo em vão, porque nós continuamos sendo homens caídos e pecadores. A natureza continua sendo uma natureza carnal, caída, humana e que ama o pecado. É necessário que venha um Salvador. Todos eles esperavam. Todos eles estavam ansiosos por isso. Os profetas que viam a injustiça dos homens e a justiça, e sabiam e conheciam a justiça soberana de Deus, diziam: Senhor, até quando? Abacuque questiona, Naum pergunta, Isaías fala com Deus quase que desesperadamente, Jeremias chora, lamenta: até quando, Senhor? Quando virá esse Messias? Há uma ansiedade, há uma necessidade
Mas durante todos esses séculos, o mistério ficou oculto. O Cristo não era conhecido. O Salvador ainda não havia se manifestado. Todos aguardavam, todos esperavam. Jesus aparece no Antigo Testamento de forma figurada e algumas vezes em forma de teofania, ou seja, uma apresentação, uma aparição de Deus se fazendo humano ou se apresentando ao homem, mas não de forma plena, absoluta, completa. Apenas aparições esporádicas. É necessário que ele venha. É disso, irmãos, que o apóstolo Paulo fala. E ele fala disso com uma alegria profunda, mas principalmente com um temor, com muito temor. Paulo começa esse trecho da sua carta, que ele está dando a conclusão ao seu capítulo 1, mas principalmente ao argumento de que Cristo é a suprema graça, o supremo Senhor, o supremo soberano. Em Cristo está toda a glória de Deus revelada ao homem. O que de Deus se pode conhecer, Cristo revelou. Paulo está corroborando essas palavras de João, mas aqui ele está dizendo que ele estava alegre, versículo 24, porque os sofrimentos dele, ele estava alegre nos seus sofrimentos, porque ele estava sofrendo pela igreja, para completar o restante das aflições de Cristo. Agora me alegro nos meus sofrimentos por vós, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em benefício do seu corpo, que é a igreja. Paulo está dizendo que ele está participando de um mistério, de uma operação, de um trabalho de Deus que é eterno, que é atemporal, que Deus começou e deu continuidade e colocou, e Paulo foi introduzido nisso, e ele disse: eu me alegro por sofrer por vocês, e eu me alegro porque esse sofrimento que nós damos continuidade começou no Redentor, no prometido. Sim, aquele que Deus havia prometido veio. Mas ao contrário do que se poderia pensar, ele não foi recebido com honras de rei. Ele não foi recebido com honras de príncipe. Antes, ele foi rejeitado. Antes, ele foi negado. Antes, ele foi odiado. Mas mesmo sendo odiado por aqueles para quem ele veio, João capítulo 1, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mesmo diante disso, Paulo diz: eu me alegro, porque o sofrimento de Cristo, o que ele sofreu pela igreja, agora, eu não é que completo no sentido vicário, no sentido de sacrifício. Não há sacrifício mais, irmãos. Nós não fazemos coisa alguma em termos de sacrifício para alcançarmos salvação. A salvação é pela graça. Somos salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Não é por nossas obras para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2 e capítulo 1 também. Nós estamos olhando para esse Salvador e Paulo está mostrando aqui que este Salvador que veio e sofreu, nós damos continuidade a isso no que nós obedecemos a Ele. Nós pregamos o nome dEle, nós continuamos servindo a Ele, e no nosso serviço a Ele, nós herdamos o mesmo que Ele. Se perseguiram ao Mestre, o que farão aos seus servos? Se fizeram isso, e é as palavras de Jesus, se fizeram isso ao madeiro seco, o que farão ao verde? Se os discípulos estavam olhando para Jesus, achando que o caminho de Cristo seria um caminho fácil, ele está chamando a atenção e dizendo: não será. Mas Paulo diz, não com tristeza, agora eu me alegro. E a tradução aqui da King James não é a tradução mais usada, porque a palavra aqui não é só alegria no sentido básico, mas é regozijo. É uma alegria profunda. Agora eu te pergunto, como eu posso me regozijar em meu sofrimento? Como eu posso estar plenamente feliz estando absurdamente em sofrimento?
Como eu posso estar completamente alegre no meio de grandes tribulações, perseguição, lutas, dores? Paulo diz: eu me regozijo, eu me alegro e alegro novamente, eu estou extremamente feliz. Por quê? Por causa dos sofrimentos de Cristo que estão em mim, que eu participo dos sofrimentos de Cristo. Os irmãos lembram lá do livro de Atos, capítulo 3, quando os discípulos estão saindo de lá do Sinédrio, depois de terem sido perseguidos, João e Pedro apanharam, foram ameaçados, estavam presos. Quando eles foram soltos, eles voltaram, e o texto diz claramente, e voltaram alegres por terem sido vistos como dignos de serem perseguidos por causa do nome do Senhor. Extremamente felizes, alegres. Quando eles deram a notícia aos irmãos que estavam reunidos em oração, os irmãos então entraram em oração e disseram: agora, Senhor, nos enche, nos capacita para pregarmos com mais ousadia, enquanto o Senhor estende as tuas mãos para manifestar a tua glória entre os homens. E o lugar se estremeceu, e todos foram cheios do Espírito e pregavam o Evangelho com ousadia. Irmãos, a lógica do reino de Deus, ela contrapõe-se à lógica humana. Porque para nós felicidade tem a ver com prazer. Para nós felicidade tem a ver com um estado de espírito. Eu já disse isso aqui, eu estou chovendo molhado. Felicidade no Evangelho nada tem a ver com prazer, com estar tudo bem. Não é. Estar completamente feliz no Evangelho é ser fiel a Deus e é ser chamado de filho de Deus. Inclusive, Jesus, quando encerra o seu Sermão do Monte, ele diz: bem-aventurado, ou seja, vocês são completamente felizes, a palavra ali é macários, felizes de forma completa. Vocês são completamente felizes quando vos injuriarem, perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vocês. Se alegrem. Paulo está dizendo: estou muito feliz por causa dos meus sofrimentos por vós, pela igreja, e cumpro na minha carne o que resta das aflições de Cristo, por amor do seu corpo, que é a igreja. Paulo está dizendo: eu estou feliz, estou contente, estou... É a palavra que a gente usa muito, né? Eu estou completo, satisfeito, porque os meus sofrimentos são por causa de vocês, meus irmãos, por causa da igreja de Cristo. E ele diz que esse sofrimento e essa alegria vem do fato, versículo 25, da qual a igreja de Cristo, da qual me tornei servo de acordo com a convocação de Deus, que me foi outorgada para convosco, a fim de tornar completamente conhecida a palavra de Deus. A alegria de Paulo é porque o sofrimento dele vem do fato de que ele tem sido fiel a Deus, e essa fidelidade se mostra na sua pregação contínua e no seu trabalho contínuo pela igreja do Senhor. O apóstolo Paulo aos Coríntios, ele escreve dizendo: irmãos, ele dá uma... Como é que eu posso dizer assim? É um desabafo de Paulo, né? Capítulo 11 da segunda carta aos Coríntios. Paulo desabafa ali. Eu não sei se isso pode ser usado, mas tudo bem. Ele diz que os apóstolos estavam dizendo: não, você não é apóstolo. E aí ele fica injuriado lá e fala assim: olha, eles são apóstolos, eu sou mais do que eles. Em perseguição, muito mais. Em jejum e oração, muito mais. Em serviço a Deus, muito mais. E ele começa a dizer tudo que ele sofreu por causa da igreja. Mas depois ele fala assim: olha, não me convém gloriar-me. Eu fui tolo em me gloriar. O que Paulo quer mostrar é que o sofrimento, as angústias que ele passou foram todas por causa da igreja. Então, quando ele olha para a igreja, quando ele olha para o que Deus está fazendo no mundo, quando ele vê Deus reunindo homens e mulheres de todos os lugares, gente que ninguém dizia jamais que poderia ser outra coisa senão um pecador perdido indo para o inferno, ele diz: eu me alegro por causa dos sofrimentos, porque eu vejo os frutos disso, eu vejo o reino de Deus, eu vejo a glória de Deus. Deus está reunindo o seu povo. E eu faço parte disso. Paulo se alegra em servir a Deus. E ele se alegra também, irmãos, por um fato que é esse que eu
disse aqui no princípio. Verso de número 26. Eu vou ler o 25 e 26 para que fique completo o pensamento. Até o 27. Da qual me tornei, a igreja, né? Da qual me tornei servo de acordo com a convocação de Deus, que me foi outorgada para convosco, a fim de tornar completamente conhecida a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, mas agora foi revelado aos seus santos, a quem Deus, entre os que não são judeus, aprouve dar a conhecer as riquezas da glória desse mistério, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Eu nem sei se preciso expor isso melhor do que Paulo está dizendo. Não sei se é possível explicar isso melhor do que as palavras do próprio apóstolo Paulo. O mistério que esteve oculto durante séculos e gerações. O mistério aqui é Cristo. Cristo. Cristo oculto durante séculos e gerações. Cristo oculto aos pecadores, aos perdidos. Mas ainda assim, aprove a Deus o revelar. Aprove a Deus dar a conhecer as riquezas da sua glória desse mistério, isto é, Cristo em vós. Aquilo que Deus quis mostrar, no tempo que Ele quis mostrar, quando Ele quis mostrar, chegado à plenitude dos tempos, Gálatas capítulo 4, Paulo diz isso, na plenitude dos tempos, quando veio a plenitude dos tempos, quando veio o tempo exato, o tempo que Deus quis mostrar a sua graça, Cristo veio, revelou a glória de Deus. O mistério, aquilo que estava oculto antes, foi mostrado. Sabe quando você ouve o nome de Jesus hoje de forma tão banal? Pois é. Esse nome não foi ouvido em Israel antes de Cristo. Mas era o nome pelo qual todos esperavam. O Cristo. E olha que Paulo usa aqui 5 vezes a palavra Cristo. Ele não usa o nome Jesus. Ele usa o título Cristo. Por quê? Porque era o Cristo que era esperado, o Messias, o ungido, aquele que Deus enviaria. Todos aguardando ele. Mas ele veio. Ele já veio. Ele já esteve entre nós. Ele já nos chamou. Nós já estamos, e aqui há a grandeza disso, irmãos. Aprove a Deus dar a conhecer as riquezas da glória desse mistério, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Meu Deus. Não veio apenas um personagem, mais um, para constar na história bíblica. Jesus não é mais um personagem da história. Não coloque ele ao lado dos grandes nomes da nossa história. Não coloque, porque ele não se iguala a nenhum deles. Em 98, 99, não lembro muito bem, a revista super interessante fez uma capa lá e colocou um monte de personagens históricos, famosos, né? Inclusive o infame do Karl Marx estava lá no meio, estava todo mundo lá no meio, e entre eles todos estava lá Jesus. Como se Jesus fosse apenas um personagem histórico, uma pessoinha que passou por ali, um cara revolucionário que passou na história. Não, meu irmão, não coloque ele no meio disso não. Não coloque o nome dele ao lado desses não, porque o nome dele, como disse o apóstolo Paulo, ele tem um nome que é sobre todo o nome. Ao nome dele se dobra os que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Ele não é como qualquer um outro. O nome que nós invocamos hoje, irmãos, é o nome pelo qual nós temos entrada a uma glória, a uma herança que jamais foi vista por homem algum. Vejam os ricos dessa terra, lutam, brigam, se matam pelo poder. Deixa eles morrerem. Vejam os poderosos. Veja essa raça de político aí. Um monte de gente brigando por poder, por riqueza, por ter aquele poder na sua mão. Mal sabem eles que o verdadeiro poder habita aqui, entre nós. Que a verdadeira glória é experimentada por nós, aqui. Numa reunião tão simples como essa, em que não tem nenhum figurão. Todos nós aqui, irmãos, pecadores,
Os piores. Deus foi catando aí, né? Só achou gente ruim. Começando por mim. E foi colocando tudo no mesmo balaio. E se fosse para comprar na feira, eu falasse, misericórdia, que tragédia foi essa feira que você fez. Mas esses comprados por Cristo, limpos, regenerados, se tornaram o corpo de Cristo, a herança de Cristo, herdeiros da glória, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Paulo está dizendo que nós, agora, fazemos parte disso. E olha como isso é poderoso, como isso é maravilhoso, irmãos. Esse mistério que foi revelado a nós, que foi visto por nós, que nós contemplamos, não fisicamente, não, nossos olhos não viram, mas não há como negar a obra que ele fez em nós, o poder do Evangelho em nós. Não há como negar a manifestação da graça de Deus em nós. Jamais poderemos negar a grandiosidade do poder de Deus em nos transformar. Paulo diz, isso, irmãos, é Cristo em vós, a esperança da glória. Você só tem esperança por causa de Cristo, por causa daquele que habita em vocês, por causa daquele em quem vocês foram enxertados, a videira verdadeira, um bando de mandacaru, né? Um bando de árvore que não presta para nada, só para dar espinho, nem encosto dá. Não é assim o ditado? Mandacaru não dá nem sombra nem encosto, só espinho. É a gente. E somos enxertados na árvore mais desejada, mais rica, mais simbólica de Israel, a oliveira, da onde vem o azeite, que é um dos produtos principais da economia do Oriente Médio. A oliveira, que é uma árvore considerada símbolo do poder de Deus, de uma nação firme, poderosa, que frutifica. Nós somos enxertados nesta oliveira verdadeira. E a seiva dela, e a alegria de Cristo, e o poder de Cristo passa para nós e corre em nós agora, não apenas uma natureza pecadora de um homem que herdou a natureza adâmica, a natureza de Adão, mas agora em nós habita uma natureza santa. Agora em nós habita um Espírito que é santo. E que por causa desse Espírito que é santo, nós somos chamados a vivermos não olhando para aqui, mas para a eternidade. Somos chamados para vivermos não com pessoas daqui, mas como aqueles que vivem para a glória de Cristo. Aí Paulo completa esse pensamento dele dizendo o seguinte: a ele, Cristo, portanto, proclamamos, aconselhando e ensinando a cada pessoa com toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Note, Paulo não está reformando uma pessoa aqui, não. Paulo não está fazendo um projeto social que vai transformar essa pessoa numa pessoa menos ruim, não. Ele está dizendo aqui, olha, nós estamos pregando Cristo, porque em Cristo, esses homens serão feitos outra criatura. É esse novo homem que é perfeito em Cristo. Precisamos apresentar todo homem perfeito em Cristo. Quais são as ferramentas que Paulo usa para apresentar estes homens perfeitos em Cristo? A pregação da palavra. Sim, irmãos. É a palavra que nos limpa. É a palavra que vai nos moldando. É a palavra de Deus, é a palavra de Cristo, é o Evangelho que nos molda, que nos modela, que nos quebra, que tira as nossas arestas, que nos coloca no caminho correto. Então ele termina o seu pensamento dizendo: para cumprir esse propósito, eu me esforço arduamente, lutando conforme o seu poder, que opera eficazmente em mim. Todo pregador do Evangelho prega o Evangelho. O poder não está no pregador, o poder está no Evangelho que é pregado. A glória de Deus se manifesta não por causa dos pregadores, a glória de Deus se manifesta por causa da palavra pregada.
A manifestação da graça de Deus não é por causa de quem está pregando. A manifestação da glória de Deus é por causa do evangelho que é pregado. Deus manifesta a sua glória e o seu poder por causa da sua palavra que é pregada. E é esta palavra pregada que Paulo mostra aqui. É por isso que é esse evangelho e a virtude de Cristo opera de forma eficaz, poderosa em mim e através de mim. Paulo é instrumento da glória de Deus para a edificação, não só dos colossenses, mas de toda a igreja gentílica. Aí ele diz agora, ora, se Cristo é tudo isso que ele está dizendo, Cristo aqui é citado 5 vezes nesse texto, só nesse textozinho aqui. Se Cristo é o centro de tudo isso, se a igreja é esse corpo de Cristo que foi colocado nele, aí Paulo diz que agora o cuidado dele, o zelo dele, é para que os irmãos, após terem conhecido a Cristo, não se afastem. E como é que os irmãos vão se afastar? Dando ouvidos a espíritos enganadores, dando ouvidos a pregações, a palavras, a pensamentos, a ideias que não coadunam com o Evangelho. Preste atenção no que o apóstolo Paulo diz. Agora estamos no capítulo 2. Portanto, gostaria que soubesses como é grande a luta que enfrento por vós, pelos que estão em Laodiceia e por todos que ainda não me conhecem pessoalmente. Só vou fazer um parêntese aqui. O apóstolo Paulo está escrevendo aos Colossenses, mas você nota, ele está escrevendo também para os laodicenses. Se eu não me engano, esta carta foi endereçada e foi lida também, era para ser lida também em Laodiceia. Mas Paulo nunca foi a Laodiceia. Paulo nunca pregou em Laodiceia. Laodiceia foi uma igreja fundada pela igreja de Éfeso, pelos obreiros de Éfeso. Tanto Laodiceia como Esmirna não são cidades onde Paulo passou. Então, algumas igrejas ali que você vê no livro de Apocalipse não foram fundadas por Paulo. Foram fundadas pela igreja de Éfeso, que foi fundada por Paulo. Então, Paulo está escrevendo aos Colossenses, está dizendo, olha, a minha luta, a minha oração diária, contínua, eu luto em oração por vocês, e não só por vocês, mas também pelos irmãos de Laodiceia. E não só pelos irmãos de Laodiceia, mas por toda a igreja de Cristo que nunca me viram. Talvez para nós, irmãos, isso seja estranho, porque nós nunca vimos Paulo, né? A gente nunca viu o apóstolo. Deixa quieto. Ia falar uma coisa aqui, deixa eu falar. Nós nunca vimos um apóstolo. O apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, vocês nunca me viram pessoalmente, vocês nunca olharam para mim. Mas acontece o seguinte, que eu oro para vocês, eu oro por vocês, para que vocês sejam firmados, fortalecidos, edificados, mantidos. Porque, irmãos, nesse período aqui, começou a surgir em Colossos um grupo de pessoas que começou a mudar a pregação. Olha só, o apóstolo Paulo morre aproximadamente aí, anos 65 depois de Cristo. 65. Tinha apenas 35 anos que Jesus tinha ressuscitado. 32, né? 32 anos que Jesus tinha ressuscitado. Só 32 anos. 32 anos depois de Jesus ter ressuscitado, os primeiros apóstolos já estão enfrentando heresias no meio da igreja. Gente dizendo, não é bem assim não. Não precisa ser desse jeito. Ora, não é dessa forma também. Olha, nós temos aqui um grupo de pessoas especiais, que têm poderes especiais. Havia um grupo de gnósticos lá que dizia o seguinte, vocês não têm a capacidade de alcançar o terceiro céu como nós. Vocês não chegam. Por quê? Porque esse conhecimento não foi dado a vocês, só a nós. Nós chegamos nos altos níveis espirituais, vocês não. E Paulo, então, irmãos, entra de forma muito forte nisso. Ele diz, olha, irmãos, versículo 2, esforço-me, a fim de que o coração deles quem? De toda a igreja do Senhor, seja animado, estando vós unidos em amor, e juntos alcanceis toda a riqueza do pleno em entendimento, para que possais conhecer perfeitamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Estes homens, que ficou conhecido como a heresia de Colossos, uma mentira que começou a ser contada lá nessa cidade chamada Colossos, estes homens começaram a mudar o evangelho.
E começaram a dizer que haviam mistérios que só os especiais alcançavam. E Paulo diz: o mistério de Deus já foi revelado. Cristo. O que estava oculto pelos séculos já foi mostrado. Cristo. Aquilo que não era possível aos homens alcançarem de forma alguma, Deus já mostrou. Cristo. Cristo é o mistério de Deus revelado. Versículo de número 2. Para que possais conhecer perfeitamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele, em quem? Em Cristo, estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Falo dessa forma, irmãos, para que ninguém vos engane com argumentos interessantes, porém falsos. Preste atenção nisso. Paulo está insistindo, irmãos, que o centro da nossa fé é Cristo. Que quem nos salvou foi Cristo. Quem morreu por nós na cruz foi Cristo. Quem nos mantém firmados na fé é Cristo. Quem sustenta a nossa alma, quem nos garante entrada aos céus é Cristo. Não são mistérios, não são coisas que ninguém conhece, que ninguém viu, que ninguém sabe, só os especiais têm acesso. Não. Irmãos, o véu já foi rasgado. O véu que separava o santo do santo dos santos foi rasgado, foi aberto. Você quer falar com Deus? Ajoelhe lá na beira da sua cama e ore. Você vai falar com Ele diretamente. Não há barreiras, não há separação, a não ser que você esteja em pecado. Mas se você estiver em pecado, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Não há impedimentos para aquele que busca o Senhor em Cristo. Em Cristo, irmãos, todo o tesouro do céu está ao nosso dispor. E você fala assim: todo o tesouro do céu o que é ouro, é prata, é dólar? Não, meu filho. É a presença de Deus. É a graça de Deus. É a misericórdia de Deus. É o amor de Deus te fortalecendo diariamente. É o fato de que Deus não nos lança em rosto todo o nosso pecado. Ao contrário, tendo nos remido de nossos pecados, nos recebe como filhos. Cristo, irmãos, faz isso. Por Cristo nós alcançamos isso. Mas infelizmente, já em Colossos, tinha gente começando a levantar algumas ideias, tipo: não, se você não andar dessa forma, você não alcança essas coisas. Se você não fizer esse tipo de ação, você não alcança essas coisas. Provérbios capítulo 9, verso de número 10, nos dá a chave para compreender o que é sabedoria, conhecimento, ciência, entendimento. Numa época em que a ciência é um Deus, a ciência agora é um Deus, é um ídolo. A ciência fala: é isso, aí o pessoal: não, está provado cientificamente que isso aqui é madeira. O cara está vendo que é vidro, mas o cientista falou que é madeira, a partir de agora é madeira. Colocou um selo lá dizendo cientificamente comprovado, pronto, acabou. A gente não questiona, como se o cientista fosse uma espécie de pessoa isenta de preconceitos, de conceitos anteriores. Ele não acredita em nada, ele não pensa em nada, ele não tem nenhuma ideia que ele defende, como se ele fosse neutro. Não existe ciência neutra. Todo mundo tem preceitos, todo mundo tem preconceitos, todo mundo tem alguma coisa da qual parte para fazer as suas pesquisas. Então não vá nessa ideia de que, não, se falou isso aqui, é isso aqui mesmo. Sabedoria, conhecimento, ciência começam com uma coisa que Provérbios já dizia: o temor do Senhor é a chave da sabedoria, e conhecer a Deus é alcançar o pleno sentido do conhecimento, ou da ciência, a depender da sua tradução. É no temor do Senhor que começa a sabedoria. É no temor do Senhor que nos vem o conhecimento. É no temor do Senhor que nossa mente é preparada para aprender, para conhecer. É no temor do Senhor que somos preparados para entender as coisas que o Senhor nos dá a conhecer. Todo entendimento, conhecimento, ciência, todo o nosso pensamento, irmãos, deve começar no temor do Senhor. O temor do Senhor
é a própria sabedoria. Você quer ser sábio? Tema a Deus. Você quer ser inteligente? Tema a Deus. Você quer ser um cara muito esperto? Comece temendo a Deus. Temer a Deus é o primeiro princípio para ter conhecimento, sabedoria, entendimento. Tiago, dando uma orientação para a igreja, ele diz assim: olha, quem não tem sabedoria, peça a Deus, que dá de forma liberal e não lança em rosto. Mas eu não tenho esse conhecimento, esse entendimento em Cristo, irmãos. Esse tesouro do entendimento, do conhecimento, da graça. Em Cristo nos é dado o Espírito Santo, que é a plenitude da sabedoria. Não há como alcançar nada além disso. Não há nada além dessa sabedoria, desse conhecimento, da ciência que vem de Deus. Nada passa disso, nada ultrapassa o conhecimento do Senhor. E Deus nos concedeu o seu Santo Espírito, que nos concede sabedoria, inteligência, discernimento. Quer ser sábio? Tema a Deus. E para ser sábio, irmãos, e nessa sabedoria, e tendo essa sabedoria, tenham cuidado com, ou melhor, eu vou reformular o que eu vou dizer aqui. Peça a Deus sabedoria e discernimento para você separar o peixe da espinha. Para você ouvir a pregação e saber quando é uma pregação do Evangelho e quando é uma pregação do Evangelho. Quando é que o homem está pregando Cristo e quando ele está pregando ele mesmo e usando o nome de Cristo para se promover. Peça discernimento a Deus e olhe, peça ao Senhor que lhe conceda a graça para você olhar para ouvir e dizer: Senhor, isso não é o Evangelho. Isso não é uma pregação bíblica. Isso não é Bíblia. Isso não é a tua palavra. O que é que esse homem está falando, Senhor? O que é que essa mulher está falando? Se afaste destes. É o conselho bíblico. Porque Paulo termina dizendo: porquanto, verso 4. Falo dessa forma para que, olha bem, ninguém vos engane com argumentos interessantes ou palavras persuasivas. Quem trabalha com vendas, quem trabalha com marketing, sabe muito bem que persuasão é uma matéria de marketing. Você tem que saber persuadir. Você tem que convencer o cliente que entrou lá para comprar um prego a sair com um carro. Né? O bom vendedor é aquele que o cara entrou para comprar, para perguntar onde é que fica a padaria e saiu com, né, o cara lá, né, saiu com a lancha e todo o material de pescaria. Pois é. O bom vendedor é o cara que te persuade, que te convence daquilo que você achou que não era. Cuidado com a persuasão. Porque o fato de, talvez, eu ter um talento para persuadir alguém, não significa que eu esteja fazendo isso de forma justa, correta e verdadeira. Não significa que meu discurso seja verdadeiro. Significa apenas que eu sou convincente no que eu falo. Tenha cuidado com isso. Cuidado para você não ouvir alguém falando alguma coisa e você dizer: rapaz, que autoridade. Não é autoridade não. É porque ele fez curso de marketing. Sabe? Cuidado para você não ouvir alguém pregando e você ver: rapaz, que poder. Não é poder não, irmãos. É impostação de voz, só isso. Cuidado para você não ser enganado por discursos. 1 Coríntios capítulo 15, verso 33, Paulo chama a atenção dos irmãos, porque lá em Corinto, olha só, Paulo de novo tendo problema com o herege. Lá em Corinto, tinha um grupo de gente dentro da igreja dizendo: Jesus já ressuscitou, já veio, já levou quem tinha que levar e agora a gente sobrou a gente aqui. Aí, poxa, peraí, como é que é isso aí mesmo? Aí o outro disse: não existe ressurreição do corpo. O corpo volta para o pó, a alma some, vira purpurina, e aí desaparece, se une ao cosmos e acabou. Tinha gente pregando isso em Corinto já. E Paulo diz: cuidado, as más conversações corrompem os bons costumes. Discurso pode fazer você acreditar naquilo que é absolutamente mentiroso.
Você pode acreditar numa mentira absurda e dizer, isso é verdade, e ainda defender. Ainda matar a gente por causa disso. Discurso, irmãos, não é para ser ouvido apenas e ser engolido. Todo discurso deve ser avaliado. E qual é o ponto? Onde é que a gente avalia o que nós estamos ouvindo? Pela Escritura. A palavra de Deus é a régua, é a regra, é por onde nós medimos tudo o que ouvimos, tudo o que falamos, tudo o que pensamos. Pense biblicamente. Ouça as coisas com um filtro. Bote a Bíblia como um filtro para tudo que você ouve. Principalmente a respeito do Evangelho. Segundo lugar, o discurso pode ter aparência de piedade, mas não passar de meio para dominar gente incauta, ou gente que não se presta a pensar um pouco mais. Isso não sou eu que digo, não. E depois vai dizer aí que eu estou falando coisa aqui. Segundo a Timóteo, capítulo 3, verso 1 a 9, Paulo chama a atenção de Timóteo e diz, Timóteo, está chegando um tempo, Timóteo, muito complicado. Sabe, porém, isso. Nos últimos dias, sobreviverão tempos difíceis, terríveis. Os homens amarão a si mesmos. Serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor natural, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de piedade, todavia, negando o seu real poder. Afasta-te, portanto, destes também. Paulo não está falando aqui de gente de fora, não. Ele está falando aqui de pregadores, viu? Ele está falando aqui de gente do meio. Timóteo, tenha cuidado com falsos pregadores. Tenha cuidado com esse povo agora que está surgindo aí. Timóteo já estava começando a ouvir isso. E Paulo diz, cuidado, porque o discurso deles tem aparência de piedade. Eles falam com ardileza. Lembra da serpente no jardim, irmão? Cantando para Eva, falando com Eva, dizendo, olha Eva, deixa de ser besta, não tem nada não, ó, que fruta bonita essa jaca, deixa de preconceito com a maçã, ah, que fruta bonita, vai lá, come, vai. Irmãos, a sutileza desse cantar, e Paulo diz, esses homens, eles falam, mas a vida deles nega tudo que eles falam. Entende? Eles têm um discurso bom, bonito. Eles falam de forma linda, maravilhosa. Eles argumentam de forma maravilhosa. Você chora ouvindo um homem desse, mas a vida dele não coaduna com o que ele está dizendo. Aí Paulo diz, tem mais, se você acha que Paulo não tentou olhar para dizer isso, vamos para Mateus capítulo 23, verso 1 ao 36. Jesus chama de, 3 vezes, Jesus chama de hipócrita, fariseus e escribas. Na frente deles, chama eles e diz, capítulo 23, verso 1 ao 36. Fariseus e escribas hipócritas. Vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Fariseus hipócritas, escribas hipócritas. Vocês nem entram no céu, nem deixam os que querem entrar, porque vocês lançam um fardo muito pesado, cheio de regras e mais regras e mais regras, não faça, não toque, não pegue, não coma, não encoste, não vê, um monte de regras. Para quê? Para que eles sejam dominados por vocês. Fariseus e escribas hipócritas. E ele começa dizendo, olha, ouça tudo o que eles dizem, porque o discurso deles é perfeito, mas não façam nada do que eles fazem. Irmão, isso é ridículo para um cristão ouvir um negócio desse. Isso é abominável para um pregador ouvir um negócio desse. Dizer, olha, faça tudo que esse pastor aí está falando, que está tudo certo. Agora, meu irmão, não vai na onda dele não, porque esse bicho aí é todo torto. Está todo errado. O discurso, irmãos, pode ser muito bonito, mas no próprio discurso pode haver um veneno sendo destilado.
como é que você pode proteger a tua mente, o teu coração de tudo isso? O apóstolo Paulo está dizendo: irmãos, o olhar de vocês, que está lá na eternidade, deve ser guiado. Tem uma bússola. Vocês precisam usar essa bússola. Qual é a bússola? A Escritura, a Bíblia. Como é que eu ando? Como é que eu devo me comportar? Olha para a Escritura. Olha para o que Jesus falou que nós devemos, como é que nós devemos ser. Olha para o conselho dos apóstolos. Mas como é que eu devo me comportar como namorado, como irmão, como amigo, como comerciante? Olha para a Escritura. A regra está aqui. O princípio é esse. Mas como é que eu devo viver minha vida? Olha para a Escritura. Porque, irmãos, se a sua vida, se a nossa vida, se a minha vida não glorifica a Deus, se as coisas mais banais que eu faço não glorificam a Deus, alguma coisa está errada com o meu discurso. Talvez eu tenha que pregar para mim mesmo primeiro. Talvez eu tenha que me convencer do Evangelho para depois tentar convencer a outros. Talvez eu tenha que pregar para mim mesmo no espelho, mandar tomar vergonha aquele cara que está no espelho, para depois começar a falar de Cristo para outras pessoas. Nós precisamos entender. O Evangelho, o apóstolo Paulo está chamando. E, amados, eu não quero que você saia daqui com um sentimento pesado de um fardo, de uma coisa ruim. Entenda. Cristo Jesus levou todo o fardo que nós tínhamos. O conselho de Paulo, a exortação de Paulo, não é para que você receba um peso sobre sua vida, mas que você entenda que aqueles que tentam colocar peso sobre você para você carregar, você não pode dar ouvidos a eles. Aqueles que tentam gerar outras coisas além do que está escrito, você não pode dar ouvidos a eles. Vá para Cristo. Olha para Cristo. Descanse em Cristo. Se arrependa em Cristo. Mas eu tenho caminhado de forma meio estranha, conturbada, não tô legal. Cristo, meu irmão. Todos que morreram antes do Senhor Jesus Cristo morreram na esperança de que Ele viria para perdoar os seus pecados. E Ele fez isso. Quando o Senhor Jesus morreu na cruz, quando Ele foi levantado naquela cruz, quando Ele desceu ao sepulcro, ali Ele estava carregando os pecados de todos aqueles que morreram na esperança do Messias. Na cruz, irmãos, Jesus salvou Abraão, Isaque, Jacó, Josué, Moisés. Na cruz, Jesus salvou Noé. Aí você fala assim, Noé foi salvo na arca. Não, Noé foi salvo em Cristo. Cristo é a plena salvação de Deus. Fora dele não há nada. Absolutamente nada. Cristo é a salvação plena. Cristo é a graça absoluta. Cristo é o ápice da proclamação de Deus ao mundo rebelde. Arrependei-vos. Creiam. Cristo. Se é para arrepender-se, vá a Cristo. Se é para vocês voltar a sentir a mesma alegria que havia há um tempo atrás, Cristo. Ele é esta porta, Ele é esse socorro permanente. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro presente em toda a angústia. Cristo Jesus, meus irmãos. É neste nome, é sob este nome, é debaixo desse nome que estamos guardados, protegidos, fortalecidos e edificados, não só hoje, mas até a eternidade. Para lá que nós olhamos, para lá que nós estamos caminhando. E enquanto peregrinamos pelos montes e vales, estamos caminhando à luz do nosso bom pastor, Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Que Deus nos abençoe e que o Evangelho brilhe mais e mais em nossas vidas, em nome de Jesus.